que assistir basquete na Olimpíada? Bom, para começar, acho que depois de futebol, que o brasileiro está acostumado, é o esporte coletivo mais importante das Olimpíadas, né? Rafa, na Olimpíada, apesar do Brasil ter essa busca pelo ouro no futebol, mas em relação ao público, acho que a instiga de ver o time dos Estados Unidos talvez seja maior do que assistir o de futebol, especificamente. Não para os torcedores que vão para o jogo do Brasil e dos Estados Unidos, mas para quem acompanha o evento na Olimpíada. Porque querendo ou não, o futebol é uma coisa que você tem mais relação mais próxima. Teve há 2 anos a Copa do Mundo com jogadores com times mais qualificados, já que não tinha limitação de idade. Enquanto o time de basquete dos Estados Unidos, assim, é uma oportunidade única de ver no Rio de Janeiro. É a nata da NBA, né, que vai estar. Eu até acho assim que o vôlei, para o brasileiro, ele atrai muito a atenção também, porque o brasileiro se acostumou a vencer com o vôlei. Hoje temos uma geração de pessoas acostumadas à vitória, a título com o vôlei. Então isso chama muita atenção do brasileiro em si. Mas eu acho que esse efeito time americano provoca realmente, apesar das ausências do LeBron, do Stephen Curry, até do próprio Kobe Bryant que parou de jogar, mas você pega uma seleção que tem Kevin Durant, que tem Carmelo Anthony, que tem o Thompson, Klay Thompson. Tem que lembrar também, tem um detalhezinho aí. Vem Damon Green. Vem Green e vem Klay Thompson. Tem até uma brincadeira que vai ser a pré-temporada do Warriors aqui no Brasil. Durant vai começar a acostumar. A própria marca Dream Team já chama muita atenção. Independente se as pessoas de repente podem nem saber quem é Kevin Durant, podem nem saber quem é Damon Green, mas eles querem ver o time americano jogar. É quase como se fosse o Globetrotters profissional. Cabral, exatamente por isso. Esse seria a 7ª Olimpíada desde que os Estados Unidos criou esse mito do Dream Team em 92. Tá sendo seria. Eu queria saber, é o Dream Team 7? Primeiro, estou fazendo a pergunta, já achando que não é, justamente pelas 2 ausências. O Dream Team tinha que estar os melhores. Mas ainda assim é o time quase imbatível em relação nessa competição. Merece de chegar como Dream Team, ainda ter esse estigma. Eu acho que Dream Team, quando você chama de time dos sonhos, você de alguma forma remete ao original. Todo mundo só trata assim. E o original era muito melhor, muito melhor. O time que tinha Michael Jordan, que tinha Magic Johnson, que tinha Barkley, Larry Bird. Larry Bird nem teve um papel decisivo, mas é o que ele representava, apesar de não ter tido um grande papel Larry Bird em Barcelona. Tinha sido o MVP 3 vezes. Exatamente. Era o Curry do... E tem que lembrar uma coisa, tem várias histórias desse Dream Team, tem até um documentário que é mostrando os bastidores, que tem uma rixa entre Jordan e Magic Johnson, e depois quando os caras se entrosaram nos treinamentos, o time explodiu. E o mais engraçado é o seguinte, o grande jogador daquela Olimpíada, o cestinho do Dream Team, foi quem? Barkley, que era um cara que ninguém esperava. Que nunca foi campeão da NBA, né? Que nunca foi campeão da NBA e que começou arrumando confusão. Phoenix Suns, Philadelphia 76ers. Tem uma boa história na NBA, é comentarista hoje em dia. E tem meu amigo, tem cada história hilária dele como apresentador. Por exemplo, ele apostou que Yao Ming ia fazer 9 pontos na NBA. Disse que se fizesse, ele ia beijar a bunda de um burro. Teve que beijar a bunda de um burro na TV. Bom, galera, e o desafio do basquete é esse aqui. O desafio não é muito complicado não, é uma coisa que todo mundo faz quando chega na quadra de basquete. Pega a bola, o cara não tem aquela intimidade. Olha que tem uma linha que ele deduz que é de 3, que vai ter que arremessar. Diferente disso aí. Aqui já é, aqui ó. Ó. Todo troço aqui ó. Ui! Você roda. Esse aqui é o único esporte que eu nunca tive nenhuma habilidade. Mas arremesso de peso sempre foi meu forte. Tu viu a responsabilidade que tu colocou sobre si próprio? Vamos ver, né? Eu gosto de responsabilidade. Segue desafio. Segue desafio de não tá vendo. Tira essa bola. Me diz que tu filmou isso. Filmou ali. Agora não foi de filme. Foi de 2, né? Foi de 2, né? E nessa mistura de NBA, desse crescimento, dessa proliferação de participantes, de jogadores na NBA e de outros países, aumentou o nível de dificuldade para os Estados Unidos em termos de competições de primeira grandeza. Realizaram o Mundial em casa em 2002, perderam, não chegaram na final, a final foi Sérvia, Iugoslávia e Argentina. Sérvia, o cara divide em tanto que não sei nem exatamente, e Iugoslávia ganhou da Argentina, que em 2004 ganhou a Olimpíada, que foi a primeira vez que realmente os Estados Unidos com o seu timaço perdeu.
E ali era Manhano, treinador da Argentina, com um time de NBA, com jogadores que passaram 10 anos, inclusive ganhando campeonato no Santo Antônio Spurs e tudo. E agora amanhã tem essa chance do Brasil, já tem algum tempo de trabalho, de fazer o Brasil ter a sua maior chance de buscar uma medalha. Eu acho muito difícil, mas não dá para negar que o Brasil faz parte desse contexto também agora, Cabral. Assim, o Brasil também é um time de NBA, se você for falar dessa forma. Eu particularmente confio muito no Manhano. Acho um técnico super inteligente. O melhor que o Brasil poderia ter nesse momento. Exatamente, exatamente. Só que a Olimpíada passa a impressão de que a diferença entre ser terceiro lugar e ser nono é muito perto. É muito perto, porque o Brasil vai enfrentar a Lituânia, que foi semifinalista nas 2 últimas Olimpíadas, foi vice-campeã europeia nas 2 últimas Eurobasket, como eles chamam, né, a Eurocopa do basquete. Vai enfrentar a Espanha, que ganhou 3 das últimas 4 Eurocopas de basquete. Isso no mesmo grupo do Brasil. Tem a Argentina, que a gente sabe como é duro. A Argentina, inclusive, ganha mais do Brasil do que o contrário. Mas um time já envelhecido. Sim, mas é complicado, né? Mas tá mudando recentemente. Não, né? tá mudando. A própria Nigéria vai ser um adversário também complicado. Acho que o Brasil ganha. Não, veja. Tem jogador da NBA. A Nigéria também é um jogo complicado. Respeito. Mas assim, eu acho que o Brasil vence. Mas se não der Nigéria. Mas eu acho que Mas se não ganhar a Nigéria, tem o que fazer. Vence. Mas o que eu quero dizer é que não é um pato morto. Não é um pato morto. Então assim, se o Brasil, por exemplo, perde para a Lituânia, é normal? É normal. Se perde para a Espanha, é normal? É normal. Perde para a Argentina, é normal? Tá batido aí. Aí você sai em quarto lugar, pega os Estados Unidos, acabou-se a medalha. Vamos lá, desse grupo do Aliás, Brasil. historicamente, os campeonatos do Brasil coletivos, o Brasil sempre tem uma dificuldade de quarta de final. Isso, de uma forma geral, de competições. Futebol, não futebolmente, claro, mas vôlei, basquete, nos coletivos masculinos e femininos, o Brasil tem um histórico. Será que no futebol mesmo? Não. Será? Não, eu tirei o Para a Copa do Mundo tem um bocado. Não, tô falando nas Olimpíadas. Tá. Porque a Olimpíada. O terceiro lugar vale na Olimpíada, certo? Na Copa do Mundo não vale. O terceiro lugar, tirando futebol, o terceiro lugar vale. Essa medalha. Mas o problema é que as competições, quase todas elas são de mata-mata. Então as quartas de final no Brasil é sempre o problema. Bate exatamente o que você falou. Do terceiro pro nono. Porque na hora que você perde ali, você fica naquela espécie de final B, que vai disputar uma semifinal para ser quinto lugar. Isso. E o Brasil costuma fazer muito isso. Se você pegar o histórico lá para quinto, tem vários disso aí. E no grupo do Brasil, Argentina, Espanha, Lituânia, Croácia e Nigéria. Dá pra vencer quem aí? Meu velho, veja, eu tava animado, mas depois que a turma falou que a Nigéria tem um cara da NBA. Não, assim, tem o cara da NBA, vai ser difícil, vai. Mas sinceramente, eu acho que dá pra vencer a Argentina, Croácia e a Nigéria. Eu acho que dá. Eu acho também que dá. Assim, O que seria suficiente, talvez, para pegar um chaveamento melhor. Sim, sem dúvida. Me lembrou, sabe quem? Ó, vai. Qual foi meu defeito? Eu sempre gostei de fazer Agora, por favor, alguém pra caixa ali, porra. Foi por todo nome. Agora, e Rafael Brasil? Foi pegar. Jogador de Ó a caça ali. E Rafael Brasil. Rafael Brasil. Olha a Cássio. Vai pra caça ali, vai pra caça ali. À disposição do homem. À disposição. Baiano. Porque, olha, o Brasil, Sei não. o Brasil estreia com a Lituânia e depois pega a Espanha. Na normalidade, o Brasil perderia esses 2 jogos. Mas dá para fazer Mas assim, sei lá, estreia e tal, Lituânia, mas vamos imaginar que perdeu os 2. Aí na sequência vem Croácia, Argentina e Nigéria. Também acho que dá pra vencer. Se acontece isso, na teoria, ele sai em terceiro lugar do grupo. E aí já foge dos Estados Unidos, o que já é um grande passo. Mas encarar a França não é muito positivo, Não é, mas é melhor do que pegar os Estados Unidos. Né? O ideal é que ele saia em segundo. O ideal é isso. Mas se sair em quarto, aí é a dele. Eu tô achando que contra a Argentina é a vitória mais certa até agora. Eu tô falando sério, tô brincando não. Agora também tem que lembrar uma coisa, não existe só basquete masculino nas Olimpíadas. Tem o feminino. E aí o favoritismo dos Estados Unidos é ainda maior. Poderia ser maior. E a chance do Brasil de obter uma medalha é muito menor. Muito menor. Olimpicamente, o feminino tem um resultado melhor, já foi vice-campeão em 96, perdeu para os Estados Unidos e era com o time do Brasil campeão mundial de 94 com Paulo e Hortência. Mas aí você lembra que seria um resultado melhor do que o basquete masculino, mas você lembra que o Brasil tem 2 títulos mundiais lá dos anos 59 e 60, né? Década de 59 e 60.
Mas assim, olimpicamente, o basquete feminino teve tipo, o Brasil de Oscar não chegou nem perto do que o Brasil de Paula e Hortência fez. Mas a crise no basquete feminino, que vem desde as ligas nacionais, a gente grava do Recife, a gente teve o Sport recentemente, teve o América, mas a gente sabe a dificuldade, vendo mais de perto, a dificuldade que é esses times para disputar o campeonato nacional. E a diferença desse campeonato para a liga brasileira, a liga masculina, que é uma liga atrativa, uma liga cara, onde para você entrar você tem que ter um aporte de R$1 milhão para colocar o time. Inclusive foi o que o Sport não disputou por causa disso, obteve a vaga depois de uma desistência, mas não teve. E na feminina é quase, se você juntar 12 jogadores, você coloca. Isso acabou se refletindo no basquete feminino, que se deteriorou. Se deteriorou de forma a não ser atrativo. O grande problema do basquete feminino, na minha opinião, é o seguinte: renovação. Exatamente. Não tem renovação. A Isiane está chegando agora com algumas Olimpíadas de atraso para ser uma salvação da seleção. Que foi criar a cabeça depois de muito tempo, ou seja, perdeu a oportunidade da seleção, sendo corte algumas vezes no histórico dela, mas dessa geração atual sempre foi a jogadora mais talentosa desse time brasileiro atual. Mas infelizmente seria uma surpresa muito grande um resultado de pódio. No caso dessa seleção, só 2 jogadoras jogam fora do Brasil. 2 estão jogando nos Estados Unidos, que são a Clarissa e a Érica. E 4 jogam em Pernambuco, no América, que você citou, Cássio. A Adrianinha, a Tainá, a Kelly e a Tatiane Pacheco. E a Érica jogou recentemente no esporte. A Érica jogou no esporte também. Então, assim, atualmente tem 4 que jogaram em Pernambuco e ainda tem a Érica que passou por aqui. E só passando os jogos do Brasil, o Brasil enfrenta a Austrália, Japão, Bielorrússia, França e Turquia. São os 5 jogos do Brasil no grupo. Não, veja, Já tentaram assassinar. o que me falta é força. Não é gol, não, pô. Não, pô, falta força, pô, mas quer fazer gol. O cara é tão profissional que chegou contra a bola, pô. Aí, já deu tabela. Essa bola aqui tá eliminada. Aí, já deu ar. Agora, não ia falar não, mas pisou na linha branca. Tá filmado. Tem que ir pro Pirateima, pô. Tá filmado, o Doves. E a gente tem que lembrar o seguinte: as últimas 2 Olimpíadas, Londres e Pequim, o Brasil decepcionou, não passou nem da fase de grupo. E a pergunta inicial é a seguinte: por que assistir o basquete feminino, né, agora, né? Já que falou do masculino, por que assistir o basquete feminino? Rafa, por uma questão de torcida, porque assim, a Olimpíada tá aqui, é uma questão de oportunidade, não tem por que você não torcer. Veja, as atletas que estão lá, elas vão dar o máximo para ter um desempenho pelo menos melhor do que das últimas 2 Olimpíadas, que o Brasil acabou sendo um fiasco. Se você for torcer só porque tem chance de medalha, é melhor você nem ir para a prova de atletismo, não é melhor nem ir para o Engenhão, porque assim vai sair irritado. Eu acho que a Olimpíada você tem que curtir, é muito além de ver o jogo só porque está valendo medalha. Eu vejo é só ver as outras modalidades que o Brasil que o Brasil participa, é modalidade que o Brasil só vai participar por ser sede. Tem ser país sede, cidade sede, no caso o Rio, você acaba ganhando direito de inscrever em quase todas as modalidades coletivas. Quase nenhuma o Brasil vai ter chance de medalha, mas nem por isso você que vai estar lá no Rio, eu não vou estar, infelizmente, mas quem tiver vai ter uma oportunidade dessa. Eu assistiria, mas iria na paz. Baseado nisso que o Cássio falou, Cabral, vou dar só 2 motivos para assistir. Primeiro, última Olimpíada de Adrianinha, estava aposentada, voltou, vai jogar a 5ª Olimpíada, vale a pena aí meu ver a amigo, despedida dela. Peraí, vamos lá. Rio, Londres, Pequim, Atenas, Sydney. Sydney com bronze. Meu Deus, eu tava no colégio ainda. Lembrando que essa de Sydney teve o bronze e foi a despedida de Janete da Eu seleção. tava no colégio. Eu também tava. Hã? Eu também tava, com tranquilidade. Era primário, menino. Se eu tava no colégio, tu era primário. Isso. Eu tava... Cabral, tu tava trabalhando. Tu tava trabalhando, Cabral. Cabral, tu tava lá. Eu te ouvia da resenha, Cabral. Pelo amor de Deus, meu irmão. Eu tava começando a ler a coluna de Fred Figueiredo no Diário e as matérias de Cássio Zico no Diário de Pernambuco. Já fazia. E só lembrando outro motivo. Candice Parker, que era a melhor jogadora norte-americana, não vem para as Olimpíadas, apesar de estar com 30 anos, ainda dava para vir.
Mas a companheira de Erika no Chicago Sky, chamada Helena Deladoni, meu amigo, assiste essa mulher jogando. 1,90 m, acerta em todo canto. Dá trabalho. Dá É a Stephen trabalho. Curry do time feminino. Com certeza. Então é isso aí, galera. Motivos para assistir basquete, a gente já lhe deu. Até o próximo vídeo do podcast.